E vamos lá para o último algoritmo de ordenação que nós veremos nesse curso, o algoritmo Radix Sort. O Radix Sort, como eu já expliquei em outros vídeos, utiliza como subrotina o Counting Sort ou Bucket Sort. Então daí dá para perceber que a gente precisa basicamente de chaves inteiras ou que a gente possa de alguma maneira mapear para inteiros. O Radix Sort funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos dividir a chave de interesse, a chave do qual nós estamos utilizando para ordenar uma certa lista ou vetor, em partes. Essa chave nós vamos separar segundo uma base. Bases comuns que a gente pode utilizar, por exemplo, 8, 10, 256, entre outros. Daqui a pouquinho eu vou explicar exatamente o que significa essa base. Para a explicação, eu vou utilizar a base 10, que é uma base mais natural para nós, que a gente tem mais costume de utilizar. E para cada uma dessas partes do qual eu particionei a chave, eu vou aplicar o Counting Sort ou Bucket Sort como subrotina. Então a ideia é que, tendo como base uma chave, né, que compõe uma certa quantidade, que é um bloco de valores, na prática a gente vai utilizar bits para definir isso. Então tem um conjunto, um bloco que é um conjunto de bits. Eu vou separar esse conjunto aqui em partes, e o número de partes que eu vou definir vai depender da base, e então essa divisão aqui vai permitir que eu separe a chave em partes e que para cada uma dessas partes eu vá aplicando o Counting Sort ou o Bucket Sort. Então vamos lá para um exemplo. Suponha que eu tenho o seguinte vetor a ser ordenado, é um vetor de 14 posições, e dá para ver aqui que a gente tem números chaves bem variadas. Então eu tenho 70, 9, 25, então valores que vão desde 6 aqui até, deixa eu pegar o maior valor, 472. Então temos um número grande aqui de chaves possíveis. Então dá para ver que aqui a gente tem um número de chaves na ordem aqui de quase 500 chaves diferentes. Qual seria o impacto aqui, né, de utilizar diretamente o Counting ou o Bucket Sort? Veja que nós temos um vetor cujo valor n é igual a 14, mas ao aplicar o Bucket Sort e o Counting Sort, qual seria o impacto? Bom, quem respondeu que quando eu utilizo o Counting ou Bucket, eu tenho uma complexidade que ela está relacionada não só ao tamanho do vetor, mas também ao número de chaves distintas que eu tenho que mapear para os vetores auxiliares. Então, nesse caso, eu teria um valor 14 aqui, que é bastante pequeno, então em termos de n não tem um problema, mas em termos de k, notem como eu tenho aqui aproximadamente 270, vou ser mais preciso, 66, eu acho que é isso, né? Eu tenho então um número de k aqui muito maior do que o número de n, e isso pode impactar negativamente o uso do Counting ou do Bucket. Esse exemplo aqui é didático, mas a gente poderia ter um exemplo mais extremo com o k de ordem muito maior, algo como que impossibilite ou torne inviável o uso do Counting ou do Bucket Sort. A gente poderia ter um k, por exemplo, da ordem aqui de 100 mil ou 1 milhão, o que deixaria muito difícil a aplicação desses algoritmos sozinhos. Bom, então, o que a gente faz ao invés? Nós vamos utilizar o Radix Sort para começar, ao invés de utilizar diretamente o Counting ou o Bucket, pegar cada uma dessas chaves e particioná-la utilizando uma base. Para esse exemplo, eu vou utilizar a base 10, porque é mais fácil para a gente. Nessa partição, nós vamos sempre indo do menos para o mais significativo. E aqui, então, essa base 10 ela vai definir um dígito. Então é como se eu estivesse dividindo a chave em dígitos. No caso da base 10, é bem tranquilo, porque se eu tenho um número com 3 dígitos, a forma como a gente escreve esse número já nos dá a divisão da base. Então a gente tem aqui o dígito menos significativo, que é o 0, o segundo mais significativo, que é o 7,
e o terceiro, mais significativo, que é o 4. Unidade, dezena e centena, como a gente aprende na divisão da base 10. Então, por isso que eu estou utilizando essa base para exemplificar aqui na aula. Nós vamos ver que na prática outras bases podem ser utilizadas e são utilizadas. Muito bem, então a gente começa aqui do menos para o mais significativo. Então quer dizer que nós vamos pegar uma chave. Vamos pegar aqui uma chave, algumas para exemplo. Né? Tem o 70, por exemplo, que é essa aqui, o 9 e o 371. Então são 3 chaves possíveis aqui dentro desse vetor. Ao invés de tratá-las como inteiras aqui, a chave completa, eu vou então fazer uma divisão. Vou pegar aqui e dizer, bom, primeiro eu vou considerar só as unidades. Então eu vou aplicar o bucket sort, ou counting sort, só considerando a unidade daquela chave. Na sequência, esse vai ser o primeiro passo. Vou pegar uma outra cor aqui mais escura. Então, primeiro passo. No segundo passo, eu vou considerar só as dezenas. E no terceiro e último, então eu considero as centenas. E aqui eu não estou mostrando, mas na prática a gente tem, né, o zero aqui completando. Então agora a gente tem aqui separadamente. Então vamos lá para o exemplo. Bom, eu vou então aplicar o algoritmo counting sort ou bucket sort, utilizando na primeira passada apenas a unidade. Como é que a gente faz isso? Bom, algoritmicamente é tranquilo, né? Você vai extrair o primeiro dígito menos significativo do número. Então, no algoritmo lá, a gente tem que dar um jeito de extrair esse primeiro dígito. Então, olha como que é interessante, né? Se eu aplicar só no primeiro dígito, vamos dizer o counting sort, o que acontece aqui? Qual que é o impacto disso aqui? O n continua igual. O n é 14. Mas e o k? Quer dizer, o número de chaves distintas. Se eu estou usando base 10, o k passa a ser 10 sempre, independente do tamanho do dígito, do tamanho do número, o número de dígitos que ele compõe. Então isso vira uma vantagem, porque eu controlo melhor o k, não deixo que ele exploda. Então eu estou controlando ele. Mas eu vou ter que fazer isso a um custo de passar mais do que uma vez pelo vetor. Então vamos lá. Na primeira passada, então, eu vou considerar só as unidades, que é as que estão grifadas aqui em verde. Então o que vai acontecer? Né? O algoritmo ele vem ordenando e pegando. Eu vou assumir que a gente já sabe aqui o algoritmo counting sort, vou já dar direto o vetor ordenado. Tá? Na primeira ordenação, se eu considerar só o que está em verde aqui e ignorar os outros dígitos, veja, a menor chave aqui é o 0. Então ele vai ordenar da seguinte forma: como ele é um algoritmo estável, o primeiro elemento com 0 vai aparecer aqui, vou marcar por cima mesmo. O segundo elemento com 0, tem mais algum com 0? Tem esse aqui, ó, 290. Mas eu só estou olhando para o 0, por isso que eu estou ordenando ele assim. 230. E acabou, não tem mais ninguém com 0. Vamos ver se tem alguém com 1 agora. Aqui é o 371. Estou olhando só para o 1 aqui. 41. 101. E acabou. Tem alguém com 2 aqui? Tem, ó, 472. 472. É assim que o counting sort funciona. Ele vai olhando os índices das chaves e posicionando na ordem. 2 está para cá, não tem mais nenhum 2. Tem algum 3? Acho que não. Tem algum 4? Também acho que não. Tem um 5. Sim, 105 aqui. 105. Estou olhando só para o 5. Aqui eu estava olhando para o 2. Desculpa, pulei 1, né? Perdão, vamos lá. Tem 25 antes. 25. 105. Não tem mais nenhum 5. Então agora o próximo número seria um 6, né? Então passando aqui tem um 6, 36.
Lembrando que o que importa para mim é o 6, o resto eu ignoro. 76 e 6. Última passada aqui eu tenho 9, né? Então, os primeiros 9 vem para cá. E esse segundo aqui, 99. Lembrando que estou olhando só para a unidade. Então, eu fiz uma primeira passada ordenando as unidades. Então, nessa passada aqui, a gente rodou uma vez o counting sort. Isso significa que a gente consumiu, né? Passou aqui pelo vetor algo proporcional a n mais 10, porque a base é fixa. Muito bem. Então, a gente tem a primeira passada feita. Em cima do vetor no qual eu fiz a primeira passada, eu vou fazer a segunda, agora olhando para as dezenas. Então, vou ignorar todo o resto, vou ignorar a unidade, ignorar a centena ou qualquer outra coisa e vou focar apenas no dígito, no segundo dígito. Vamos lá. E como o algoritmo é estável, o counting sort, né, e o bucket também são algoritmos estáveis, eu garanto isso. Tá? Eu preciso de um algoritmo, uma subrotina estável para poder funcionar aqui, senão não vai dar certo. Tá? Então a gente vai olhar aqui primeiro. Como já o primeiro aqui está ordenado já corretamente, ó, todos os zeros, todos os uns, dois, etc. Eu vou aqui ver o que tem, né? O que eu tenho aqui de menor número. Olha aqui, o primeiro menor é o 0. Então 101 vai vir para cá. Na sequência, 105. Depois, 06. Depois, 09. E olha que interessante, aqui a gente já consegue ver um efeito do algoritmo, da estabilidade do algoritmo. Como esses dois já estavam ordenados, o 1 e o 5 entre si já estavam ordenados, um apareceu antes que o outro, quando eu ordeno pelo segundo, eu garanto que os dois agora juntos estão ordenados. Olha só. Então se eu olhar aqui, ó, 01, 05, 06, 09. Então esses quatro aqui já estão ordenados de certa maneira entre si. Então é isso aqui que o algoritmo vai garantir. Beleza, vamos passar de novo agora, né? O próximo aqui seria o número 1, acho que não tem. O número 2 tem aqui o 25. Se eu errar, depois no próximo slide já tem a versão certinha. Tem algum 3? Tem 230 aqui. Tem 336. Acabou, agora 3 acabou, tem o 4, que é o 41. Tem mais algum 4? Não. 5 tem também não. 6 tem não. Tô com medo aqui de pular algum. Então, vamos lá. Então parece que agora é o 7. 70. 371. 472. 76. E agora voltando. Temos o 9, acho que tem um 9 aqui, um 8, 9. Não, é isso, 2 9, 290 e 99. Beleza, o que agora a gente fez foi ordenar olhando apenas para o segundo dígito menos significativo. Essa é a segunda passada. Legal. Agora a gente vai fazer a terceira. A terceira, nós vamos olhar para o próximo dígito, que é que falta ordenar. Nesse caso aqui, como o maior número tem 3 dígitos, a gente já vai terminar a terceira passada mesmo. Vamos lá então olhando para esse último número aqui, esse último dígito. Então agora nós vamos pegar os zeros, né? Olha aqui, o 006. Então eu vou jogar direto 6 aqui, tá? 6. Lembrando que, na verdade, eu estou olhando aqui como se fosse um 0, tá? Tem que ter esse 0. Depois 9. Depois 25. Depois 36, 41, 70, olha que bonito, 76, 99. Então foram todos os dígitos que começaram com 0. Todos os números cuja chave começa com 0. Vieram todos parar aqui no início do vetor. Nas sequências que começam com 1 agora. Então 101, 105, mais algum? Não. Agora os que começam com 2, 230, 290, 371,
e 472. E a gente finaliza assim. Então o Radix Sort tem um jeito inteligente de utilizar a ideia do bucket ou do counting sort, limitando K a um certo número, de maneira que em cada passada esse K seja pequeno, constante até mesmo. E só que o impacto disso é que, dependendo do K que eu escolho, eu tenho que fazer mais ou menos passadas por aquele vetor. Na prática, a gente utiliza a base 256 para números inteiros. É uma base interessante de se utilizar. Outras bases que podem ser utilizadas, tem várias bases aqui que a gente pode pensar. A base de 256 significa utilizar trechos de 8 bits. Por quê? Se eu tenho 8 bits, então eu tenho 256 valores possíveis, ou chaves possíveis. Assim como no exemplo anterior a gente tinha base 10, então eu tenho 10 chaves possíveis, com a base 256 eu tenho 256 chaves possíveis. Pensando no número inteiro de 32 bits, o que acontece? Quantos trechos de 8 bits eu tenho no inteiro de 32 bits? Eu vou repetir esse trecho aqui de 8 bits 4 vezes. Então é como se eu estivesse particionando o inteiro em 4 trechos de 8 bits. Cada um desses trechos possui valores que estão no intervalo entre 0 e 255. E não vão passar disso, se a gente considerar... Vamos colocar o inteiro sem sinal aqui, só para facilitar. Mas são 256 valores possíveis. Tá? Se a gente considerar um inteiro sem sinal, é de 0 a 255. Então essa é a sequência que a gente tem. Então, esse trecho de 8 bits, ele vira um dígito. É meio esquisito pensar assim, é um dígito de base 256, assim como a gente tem dígitos de base 10. Se a gente conseguisse escrever dessa forma. Tá? Bom, a base aqui 256 é uma base interessante, é uma base com um bom custo-benefício, porque é um byte, então a gente consegue representar isso aqui com um char, por exemplo. Então isso é legal. Menos que isso, eu posso estar desperdiçando espaço. Mais que isso, pode até ser interessante. 16 bits, por exemplo, eu represento como um short. E assim por diante. Muito mais que isso, eu começo a cair de novo no counting sort. Então, se eu tiver uma base, a menor base possível, seria a base 2. Seria a menor base possível. Se eu considero um inteiro de 32 bits, o que vai acontecer com uma base 2? Eu tenho 2 dígitos, 0 e 1. Então eu ordeno sempre todos os zeros e todos os uns. A desvantagem é que, como eu tenho 2 dígitos, eu tenho que passar por esses valores aqui 32 vezes. Então eu tenho que passar por cada bit. Eu tenho que passar 32 vezes por eles. Já se eu tenho se eu tenho trechos de 8 bits, o que vai acontecer? No outro extremo, eu teria uma base de 2, aqui 2 elevado a 1. De base de 2 elevado a 32, quer dizer, a base é o meu próprio número inteiro. E aí, nesse caso, eu tenho muitos dígitos possíveis, 2 elevado a 32 dígitos. E aí, o que vai acontecer é que, nesse caso, eu tenho que fazer uma passada só. Quer dizer, eu passo uma vez só, mas aí eu caio de novo no counting sort, no bucket sort. Então é isso que eu quero achar uma base que esteja intermediária. No caso de 256, a gente faz 4 passadas, dividindo aqui de 8 em 8 bits o inteiro de 32 bits. Bom, o que acontece? Eu tenho então 8 bits, 256 chaves possíveis, e como é que a gente calcula o número de dígitos? A gente faz o log de 256 na base 256 de 2 elevado a 32, que seria as chaves possíveis no número original, e isso é 4. Na prática aqui, a gente tem o maior valor possível seria 2 elevado a 32 menos 1. Tá? Então eu estou só aqui deixando um pouco mais genérico. Então na prática a gente teria o seguinte, o número, a gente escolhe a base, essa é uma escolha nossa, é o que a gente pode manipular.
e K é o maior valor da chave, a maior chave possível. É o número de chaves distintas, como a gente vinha trabalhando. O que eu faço então? O que a gente pode manipular é B. Conforme eu manipulo B, eu vou ter um número de dígitos que vai me dar também um número de passadas. Cada vez que eu tenho uma passada, que eu chamo de passada aqui, é uma execução do counting sort, por exemplo. E a gente sabe que o counting sort ele é N mais K. Então, se a gente tem dígitos vezes, né, passadas aqui, se eu estou rodando o counting sort aqui uma vez, o Radix sort vai ser o número de dígitos D, vou chamar de D aqui, D vezes N mais K. Então ele passa D vezes pelo counting sort ou bucket sort. Então essa é a complexidade, análise de complexidade intuitiva aqui do Radix sort, em que esse D aqui é definido pelo número de dígitos que a gente controla e K é afetado por ele também. Então um exemplo, se a gente tem o inteiro sem sinal de 64 bits, vamos dizer assim, um inteiro sem sinal de 64 bits, um long int sem sinal, e a gente escolhe uma base igual a 256, o que a gente vai ter são 8 dígitos, né? Então o D vai ser igual a 8, e aí o que a gente vai ter no final é 8 passadas, um valor N qualquer, mas como a base aqui é 256, né, o K vira o tamanho da base, mais 256. Então esse aqui vira a complexidade do função de eficiência resumida de um Radix sort para ordenar um vetor de inteiros de 64 bits sem sinal, escolhendo a base 256. Isso é bastante interessante, né? E essa base aqui nos dá flexibilidade para escolher uma boa relação entre esses dois números e com relação também ao N aqui, pensando que eu conheço K, eu conheço então o valor original de K, digamos assim. Esse K aqui já é o K modificado, né? Quando eu divido aqui pelo valor total. Esse aqui seria o maior chave original e esse aqui seria a maior chave considerando 2 elevado ao número de dígitos mesmo. Invertendo aqui então esse D e esse K aqui eles estão conectados. Então, talvez, né, aquela pergunta que a gente viu da entrevista da Google com o Obama, em que o entrevistador pergunta qual seria o melhor método o método mais eficiente de ordenar 1 milhão de inteiros de 32 bits. Bom, se a gente não está preocupado com a memória, quer dizer, se eu posso gastar a memória para isso, Radix sort seria certamente uma escolha muito boa para esse cenário.